Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade, senhor presidente, de representar esta casa, convidado que fui, nas homenagens que foram prestadas na Venezuela ao comandante Hugo Chávez, ex-presidente daquele país, 2 anos do seu falecimento. E aí, senhor presidente, tive a oportunidade de fazer uma grande reflexão sobre uma luta que vem sendo travada, especialmente na América Latina e Caribe, em relação ao imperialismo americano. A luta contra o capitalismo mundial, que tem no seu comando, inclusive como braço armado, com o seu complexo industrial militar, os Estados Unidos da América do Norte. E esse movimento contra o imperialismo americano vem incorporando progressivamente vários países. E é preciso dizer que estamos numa região onde esse enfrentamento vem se dando, por vezes, de forma a mais contundente. Não se pode dizer que o enfrentamento se dê única e exclusivamente a partir de Cuba, mas através de eleições diretas. Vários países elegeram presidentes com um modelo de enfrentamento, de denúncia ao imperialismo americano. E a Venezuela, com Hugo Chávez, foi o país que, de forma a mais contundente, de forma a mais desassombrada, denunciou e enfrentou o imperialismo americano. Hugo Chávez foi eleito, fez um plebiscito para a elaboração de uma Constituição. A Constituição foi elaborada, foi submetida a novo plebiscito para legitimar aquela ordem constitucional e criar as estruturas para a chamada Revolução Bolivariana. Uma revolução inspirada nos ideais de Simão Bolívar, o libertador. E aí, Bolívia elegeu o Evo Morales, enfrentando o imperialismo americano e se distanciando do modelo liberal, compreendendo as responsabilidades do Estado e recuperando a soberania do povo boliviano. O povo boliviano determinando o seu destino, escolhendo os caminhos que quer seguir, longe da influência dos Estados Unidos da América do Norte. No Equador, o Rafael Correa, eleito presidente do Equador e depois reeleito. Uma das primeiras providências no Equador, de Rafael Correa, foi dizer que não renovaria, que não queria mais a base militar americana em território equatoriano. Na Argentina, já com o Néstor Kirchner, o enfrentamento se deu a partir da negação da dívida. O calote, não o calote, mas a afirmação de que uma dívida espúria, constituída de forma ilegítima, sugando a alma do povo argentino, 75% não pago, 25% renegocio com quem quiser renegociar. Temos, em outros países da América Latina, Nicarágua, vários outros, esse enfrentamento definido. Temos que enfrentar o imperialismo americano, buscando a afirmação de um novo modelo e o não alinhamento com a política externa americana. E aí temos Unasul, nós temos Mercosul, temos CELAC, temos a ALBA, e ainda,
não integrando os demais países da América do Sul, mas através de uma liderança do Brasil, o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. São polos de poder, são vetores econômicos que têm o objetivo de uma libertação em relação ao imperialismo americano. Uma coisa muito clara. Então, Hugo Chávez não respeitava, denunciava, agredia o Império Americano, porque a Venezuela vivia quase que exclusivamente de um único produto, o petróleo, e tendo como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Se os americanos têm tanta força, se fizeram um bloqueio desumano a Cuba durante anos, por que em relação à Venezuela, as relações comerciais então continuam? Que os Estados Unidos da América do Norte são dependentes do petróleo. Suas reservas de petróleo estão se esgotando. Não foi à toa que os Estados Unidos da América do Norte, com o presidente Bush, inventou que o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição em massa. Ficou comprovado que era mentira. Mas, através de suas forças armadas, o Império Americano assaltou um país inteiro. O povo iraquiano hoje vive lá na maior dificuldade, sem encontrar um caminho que minimamente una o seu povo. Mas, mesmo assim, não vem permitindo a exploração do seu petróleo. Mas aqui na Venezuela, senhor presidente, estão diante de nós. Hugo Chávez, em várias oportunidades, usou termos que muitos consideraram impróprios, se dirigindo aos Estados Unidos. Assim, Yankees de merda. Ou na ONU, diante do presidente Bush, estou sentindo um cheiro de enxofre, o diabo está por aqui. Ou então em relação à ALCA, que foi derrotada. A ALCA foi derrotada pela Unasul, pelo Mercosul e pela ALBA. Quando ele falou, ALCA, ALCA, ao carajo. O Império Americano não aceita isto. E agora está fazendo uma investida clara contra a Venezuela, para inclusive criar condições para uma ocupação militar. Dizer agora por último, o presidente Obama nem usou qualquer secretário de Estado. Ele pessoalmente assina um decreto dizendo que a Venezuela é uma ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. É duro, é muito difícil aceitar algo que se assemelha ao pretexto para a invasão do Iraque. E aí, senhor presidente, na semana passada estive lá e vi, primeiro, a reunião da Unasul, uma reunião não de apoio à Venezuela simplesmente, mas de apoio à democracia venezuelana, porque os golpistas apoiados pelos Estados Unidos na Venezuela, eles querem uma negociação, não uma negociação que garanta a eleição, que as eleições estão garantidas. Eles querem a renúncia do presidente. Uma saída para a Venezuela significa negar a Revolução Bolivariana. Não tem paciência de esperar a eleição e se organizar na busca do voto. E vi a reunião também do Petrocaribe, todos movidos por um sentimento de solidariedade. As dificuldades para trocas de mercadorias, um parque industrial precário, sempre dependente de importações, inclusive de produtos de primeira necessidade, mas não um se considerando mais importante do que o outro, mas um trabalho de solidariedade. Vamos ver o que cada um está produzindo para socorrer o outro. Vamos desenvolver o nosso parque industrial para as necessidades primeiras. Vamos tratar de ter uma indústria forte para a construção civil. E imaginar que anda-se na Venezuela, nós encontramos favelas completamente iguais às favelas do Rio de Janeiro, o déficit habitacional, enquanto aqui no Brasil, a indústria da construção civil dispõe de todo o material para construir casas populares, sem depender de ninguém. A Venezuela não dispõe de um parque industrial que possa fazê-lo. O está realizando agora, como forma de
superar o déficit habitacional e substituir as habitações precárias. E aí, senhor presidente, o secretário-geral da Unasul, Spencer, que presidiu a Colômbia de 94 a 98, é apontado como sendo inimigo dos Estados Unidos e envolvido com o narcotráfico. Aqui no Brasil já começam a dizer que a Venezuela tem envolvimento com o tráfico de armas. Um jornal do Rio de Janeiro chegou a publicar uma reportagem com fuzis AK-47, exatamente na semana em que o povo venezuelano pranteava e homenageava o seu grande líder, Hugo Chávez, dizer que a fotografia do Hugo Chávez como ligado ao tráfico de AK-47 para as favelas do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui, Jornal O Globo, aniversário sem festa. É no dia do aniversário. Eu estive no comício com uma delegação da América do Sul e da América Central, de toda a América Latina e Caribe. A Praça Simão Bolívar completamente lotada, mas completamente lotada. Ouvi frequentemente a palavra pátria, soberania. O povo venezuelano diz nas ruas, com todas as dificuldades: agora teremos pátria, o orgulho nacional aflorando, compreendendo que, mesmo em sendo fracos, em termos bélicos, mas fortes em dignidade, à disposição de enfrentar o Império Americano. E aí, nenhuma fotografia sobre, está aqui, aniversário sem festa, a festa estava acontecendo. Vem um bloco regional na UTI, porque a Unasul apoia a democracia venezuelana. O bloco regional na UTI, por quê? Porque o bloco tem que se alinhar aos Estados Unidos, defender a democracia venezuelana, defender a revolução bolivariana, significa estar na UTI, tem que ter um alinhamento aos interesses dos Estados Unidos. Vem aqui também no Globo, o Unasul sem legitimidade para mediar crise na Venezuela. A missão enviada a Caracas não se posicionou sobre as arbitrariedades e repressão do governo Maduro. O presidente Maduro está completamente legitimado pelo voto e como sendo também o legítimo sucessor da causa bolivariana. Mas Venezuela, oposição critica missão da Unasul. Claro, uma burguesia golpista aliada dos Estados Unidos, sem apoio popular. E aí, senhor presidente, poderia falar muita coisa, mas aqui está reportado no Jornal Dia. Derrama de fuzis fortalece tráfico e desafia a segurança. E vem algo desrespeitoso, uma afronta, a fotografia do presidente Hugo Chávez como estando ligado, como se a Venezuela estivesse ligada ao tráfico de armas. É assim, uma agressão. E por último, senhor presidente, aí sim, porque o governo brasileiro, embora aqui tenha adotado o modelo liberal, esteja se conduzindo na defesa do Estado mínimo, aqui no Brasil, internamente, o governo se conduz na contramão da sua política externa, que externamente o governo brasileiro participa, apoia a Unasul, tenta fortalecer o Mercosul, participa do BRICS, se distanciando do imperialismo americano, mas ideologicamente está comprometido com o modelo liberal, e aí ainda mergulhado, chafurdado na corrupção. Então, senhor presidente, aqui vem o final, vou concluir. Dilma decide apostar nos Estados Unidos em recuperação. O objetivo em relação ao Brasil é acabar com o marco regulatório, o regime de partilha. O objetivo desta pressão não é punir corruptos, que têm que ser punidos, têm que ser responsabilizados. Claro que tem que ir para a cadeia por todos os atos praticados, mas temos que defender a soberania nacional. Quero dizer, senhor presidente, que quando falam na falta de liberdade de expressão, falta de liberdade, a imprensa livre, está lá, a Rede Globo,
transmite deputado. diariamente e ao vivo toda a sua programação na Venezuela. Quando fiquei a par de tudo que acontecia aqui, de acordo com as notícias, muitas delas manipuladas, da Rede Globo, vendo o Jornal Nacional, fiquei até atualizado sobre a novela Império, olha aí. E me lembrava do Império Americano, não aquele império de farsa da novela. Deputado, então, senhor presidente, nós temos mais 2 oradores inscritos, aqui, eu tenho pouco tempo. Venho deputado. aqui para dizer, não vamos nos enganar. Só existe um caminho para os povos oprimidos e explorados. Só existe um caminho para enfrentar o imperialismo americano. É a unidade dos povos, como está acontecendo na América do Sul, e a luta pela afirmação da soberania. Sem soberania não haverá justiça social. Salve a República Bolivariana da Venezuela. Salve o comandante Hugo Chávez. Salve o presidente Maduro.